dizer pra gente? Pois é, minha internet acho que não está muito boa. É, É, tá um pouquinho entrecortado. Qualquer coisa, eu entro pelo celular e o André acho que tem meus slides. tenho sim. A gente Tá, eu vou entrar vai também já ver. pelo celular aqui, que se precisar. Uhum. O André e Gisá, vocês vão os dois apresentar? Um vai apresentar só? Eu só vou apresentar Está meio travando dois mesmo. clínicos com duas perguntas que ele vai discutir. Tá. André, você vai apresentar alguma coisa? Sim, eu vou apresentar, vou falar uns 20 minutos. Ótimo. Começamos então, começa com o André, então, certo? Não, acho que É, começa comigo, que isso, daí, que daí, está nos dois agora. deixa eu pensar o que eu faço aqui. Que tá com eco. Tá, estão me ouvindo bem agora? Agora Sim, sim. então sim. Vocês estão me ouvindo Tá. bem? Acho que sim, né? Ou está Ótimo. cortado? A gente, tá tudo certinho? Uhum. Uh-uh. Vocês estão me ouvindo ou não? Eu tô. Eu tô. Tá, perfeito. Você quer que eu compartilhe a sua apresentação, Gisá? Eu acho que sim, porque eu tive que entrar aqui no celular, tá? Espera aí que eu vou pegar ela aqui já e eu já faço isso. Tá. Podemos começar? Eu posso abrir? Ah, por mim, tudo bem. Uhum. Exato, tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, boa noite a todos, né? Sejam todos hoje bem-vindos à nossa reunião clínica coordenada pela clínica. Hoje nós temos como convidado o Dr. André Matar, que ele é mastologista do Grupo de São Paulo, médico da mastologia do Hospital da Mulher, em São Paulo, e a doutora Gisá, oncologista clínica do Instituto de Câncer e Transplante de Curitiba. Hoje o doutor André e a doutora Gisá vão apresentar como fica a abordagem axilar na nova terapias adjuvantes. Boa noite, André, boa noite, Gisá, sejam bem-vindos. Acho que Boa podemos noite. compartilhando tela e Obrigado. apresentando. Isso, estou tentando aqui, peraí. Pronto. Essa aqui é a sua. Peraí, ok. Vou Boa noite, aumentar aqui. pessoal. André, obrigada por aceitar participar da reunião. E obrigada à Lili, que também está apoiando a reunião e a presença do André aqui com a gente. Então, como é uma reunião multidisciplinar, né, eu pensei em um assunto que fosse do interesse de todos nós, clínicos e cirurgiões, e as demais especialidades. Acho que todo mundo, radioterapeuta, também tem um interesse muito grande no que o André vai falar. E eu trouxe só dois casos clínicos para trazer um contexto clínico, né, para depois, na sequência, o André vai dar uma aula sobre abordagem axilar após a nova era das terapias adjuvantes. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, o primeiro caso aqui é de uma paciente de 45 anos, pré-menopausada. Ela sentiu um nódulo de mama esquerdo. Os exames iniciais mostraram uma lesão bastante suspeita de 38 milímetros, com retração da papila. A ressonância mostrou que realmente era uma lesão infiltrativa, tinha outros nódulos satélites pequenos ao redor, então uma lesão multifocal, e um linfonodo axilar esquerdo com espessamento cortical. Pode passar. Ela foi biopsiada, então, que confirmou que ser um carcinoma ductal invasor grau 3, uma imunistoquímica com receptores hormonais fortes, HER2 negativo e um KME7 de 65%, então luminal B. Foi estadiada, não tinha metadistância, então ela ficou como clinicamente um T2, clinicamente N1 e M0.
E aí as perguntas que eu vou fazer aqui, ninguém precisa responder agora, mas é só para ficar pensando e depois a gente poder discutir no final, a gente precisa biopsiar esse linfonodo axilar suspeito para alterar a nossa conduta clínica lá na frente? Será que essa biópsia é importante para depois pensar na adjuvância? E seria o caso aqui de uma cirurgia upfront ou uma quimioterapia neoadjuvante? Pode passar. Então, discutimos o caso e foi optado por fazer quimio neoadjuvante, né? Era uma lesão multifocal, tinha axila provavelmente comprometida. Ela recebeu o ACT dose densa. O painel genético dela veio negativo para variantes patogênicas. Pode passar. E aí, ela acabou indo para uma mastectomia com biópsia de linfonodo sentinela. Ficou ainda uma lesão residual de 2 centímetros, com uma celularidade estimada de 50%. Era uma lesão que tinha invasão angiolinfática, o CAP estava infiltrado, mas o linfonodo teve resposta. Então, ficou como uma ausência de comprometimento neoplásico em 3 linfonodos sentinelas ressecados, com sinais sugestivos de regressão tumoral. Então, ela ficou como um YPT1C, PT2, né, PN0. Pode passar. E agora, qual seria, então, a melhor estratégia de tratamento adjuvante para essa paciente? Ela tinha um linfonodo lá suspeito, né, clinicamente suspeito, pela imagem suspeito, mas que não foi biopsiado, e ela teve regressão desse linfonodo. Era um CDI grau 3, um KM7 alto. Será que isso impacta na nossa decisão de tratamento e até para justificativa em termos de convênio futuramente, dependendo do que eu vá escolher aqui de tratamento adjuvante? Então, essa é um caso. Pode passar para o caso seguinte, André, por favor. Eu vou trazer uma mesma historinha com um contexto diferente. Então, uma outra paciente de 45 anos, é uma história parcialmente real, essa aqui, que eu estou tratando nesse momento. A irmã foi diagnosticada com câncer de mama muito jovem, ela foi diagnosticada, então, com uma mutação em TP53. A paciente procurou a geneticista da irmã, diz que sentia alguns nódulos estranhos na mama, a própria geneticista solicitou uma ressonância de mama, e aí vieram na mama direita 2 nódulos de 19 e 12 milímetros bastante suspeitos, com realce e curvas tipo 2, e outro nódulo de 23 milímetros na mama esquerda, e axila, em princípio, sem comprometimento. Pode passar, por favor. Os nódulos todos foram biopsiados. Na mama direita, então, ela tinha 2 nódulos com carcinoma ductal invasor, um grau 3 com luminal B, com KM7 bem alto, de 85%. O segundo nódulo era um grau 2 com KM7 de 30%, então ambos luminais. Na mama esquerda veio um CDIS. Estadiamento sem metástases, então ela ficou como um clinicamente T2, clinicamente N0, com um tumor multicêntrico à direita e CDIS à esquerda. O painel genético ainda estava em andamento nesse momento. Pode passar. Então, também houve uma discussão aqui o que seria o ideal para ela, cirurgia upfront ou quimioterapia neoadjuvante. Acho que são todos casos que dá para discutir bem, né? O que a gente faria diante de tumores luminais. Nesse caso, foi optado por uma mastectomia bilateral, pensando na chance dela ser Lifraumene. Então, a mama esquerda confirmou que era um CDIS, e a mama direita, então, mostrou realmente os 2 tumores invasores, em torno de 2 centímetros, um deles grau 3, o outro grau 2, mas a biópsia do linfonodo sentinela veio com 1 de 4 linfonodos comprometidos, com extensão extracapsular. E aí, diante do momento, foi optado por fazer um esvaziamento axilar, e não veio mais nenhum linfonodo comprometido. Então, ela ficou com 1 de 15 linfonodos comprometidos. E aí, novamente, a pergunta, né? Qual a melhor estratégia de tratamento adjuvante para essa paciente? Então, só pode passar, André, por favor. Então, a pergunta aqui que fica, que eu acho que é legal da gente depois discutir é: será que a gente precisa do esvaziamento axilar em pacientes com axila clinicamente negativa e até 2 linfonodos sentinelas comprometidos, diante dos novos dados
aí do Senomac. E o esvaziamento axilar, ele deve ser usado como uma ferramenta prognóstica e preditiva para podermos eleger as pacientes para o Monarch-E ou, eventualmente, para o Olympia, no caso das mutadas, com BRCA mutado? Pode passar. Então, só para lembrar que também é um dos escopos da aula, né, para a gente falar de pacientes de alto risco, lembrar do desenho do Monarch-E, depois o André vai falar um pouquinho melhor. Então, eram pacientes, para quem não se recorda, né, pacientes com câncer de mama luminal, HER2 negativo, que tinha que ter linfonodo positivo e alto risco de recorrência. E elas, então, o que era o alto risco de recorrência, né? Isso são coisas que o oncologista hoje tem que ter na ponta da língua. Opa! Então, a corte 1 eram pacientes com mais de 4 linfonodos comprometidos, ou então 1 a 3 linfonodos comprometidos com tumor grau 3, ou 1 a 3 linfonodos comprometidos com tumor maior do que 5 centímetros, ou com KI67 maior do que 20%. Essas faziam parte da corte 2, mas que foi inclusa nas análises finais. Então, essas pacientes foram randomizadas 1 para receber uma terapia experimental na época, que era o Verzenio, o abemaciclib, o inibidor de ciclina, durante 2 anos, combinado a uma terapia endócrina pelo tempo que a gente achasse necessário, 5, 7 ou 10 anos, versus a terapia endócrina padrão isolada, que sempre foi ou com inibidor de aromatase ou tamoxifeno, né? Então, esse é o escopo do estudo Monarch, que foi desenhado justamente para as pacientes de alto risco. Pode passar. Então, para a paciente do caso 1 lá, será que biopsiar o linfonodo axilar suspeito altera a conduta, se depois a gente não tem mais esse linfonodo na peça? Não. Uma vez que a gente tem um linfonodo clinicamente suspeito ou radiologicamente suspeito, e a paciente se enquadra nos critérios do Monarch, ela pode se tornar, sim, elegível, independente de ter essa biópsia. Então, a primeira paciente, ela tinha um tumor grau 3, um KI67 alto, ela tinha um linfonodo clínico e radiológico, então ela foi elegível e recebeu, depois da quimio neoadjuvante, bloqueio ovariano com letrozol e abema por 2 anos. Pode passar. E no caso 2, eu vou deixar depois o André responder as perguntas que eu fiz, mas ela também era um alto risco, né? Porque era clinicamente veio como patologicamente N1, um KI67 bem alto, ela também tinha um grau 3, então ela foi elegível e também pôde ser contemplada com abemaciclib com um inibidor de aromatase. Depois da quimioterapia adjuvante, né? Nesse caso, que a gente fez quimio adjuvante para ela. Então, são 2 exemplos aqui distintos, mas de pacientes que foram elegíveis ao Monarch. E a abordagem axilar faz toda a diferença aqui para a nossa conduta, né? Então, agora eu vou deixar o André contar um pouquinho mais do lado do mastologista. Perfeito, Gisa. Então, deixa eu só fechar a sua apresentação aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Bom, gente, queria agradecer muito o convite, né? Queria agradecer a Lili. Vocês vão ver que, apesar da gente falar um pouquinho aqui de terapia adjuvante, né? Minha aula é bem cirúrgica, tá? A gente vai falar bastante da abordagem axilar. Eu tenho um monte de conflito de interesse porque eu trabalho com pesquisa clínica e eu fui co-investigador nesse estudo do Monarch. Mas aqui eu tive liberdade total para falar. Então, acho que a primeira, deixa eu só minimizar aqui. A primeira coisa que a gente tem que pensar assim, será que a gente precisa mesmo abordar a axila, né? Então, esse estudo, vejam, bem antigo, né, e que a atualização dele foi publicada em 2002, que incluiu 1.765 mulheres com câncer de mama operável e randomizou um grupo que tinha axila positiva e um grupo que não tinha axila positiva. Então, 1.079 pacientes não tinham axila positiva, foram randomizados para mastectomia radical, mastectomia total sem abordagem axilar com radioterapia e mastectomia total sem abordagem axilar e sem radioterapia.
E a dissecção axilar era feita apenas se encontrassem linfonodos positivos. O grupo que tinha linfonodo positivo também foi randomizado para mastectomia radical versus mastectomia total sem abordagem axilar com radioterapia. Quando a gente olha os resultados desse estudo, já publicado aí em 2002, a gente vê que ter linfonodo positivo faz com que eu tenha um prognóstico pior, mas eu não tenho qualquer diferença quando eu mexo ou não na axila. Isso é verdade para intervalo livre de doença e sobrevida global. Então, a gente ter linfonodo positivo é um fator prognóstico, mas se eu tirei ou não tirei o linfonodo, não muda nada na minha sobrevida. Tem um segundo estudo, também antigo, né, do Veronese, que pegou mulheres com câncer de mama bem inicial, até 1,2 centímetros, e randomizou para cirurgia conservadora com esvaziamento axilar, com radioterapia axilar ou sem esvaziamento axilar. Vejam que a recidiva axilar é muito baixa nos dois grupos, e quando a gente olha sobrevida livre de doença e sobrevida global, a gente não tem qualquer diferença entre os dois grupos, então, de novo, mexer na axila não modificou em nada isso. Obviamente que as coisas mudaram depois que a gente entendeu um pouco mais os tumores, a gente começou a ter mais arma terapêutica, porque nessa época, se a gente tinha CNF, era muito tamoxifeno só para os pacientes eventualmente com receptor hormonal positivo, mas mesmo assim, no início, a gente dava tamoxifeno até sem saber se essa paciente era positiva ou não. E aí começamos a ter outros estudos de tentar a gente abordar menos a axila, e o primeiro deles foi tentar fazer o linfonodo sentinela. Então, todos nós sabemos, sentinela é o primeiro linfonodo que captaria a metástase, e um dos grandes estudos feitos, e vejam que aqui a gente fala grande mesmo, mais de 5.000 mulheres foram randomizadas, é o NSABP-B32, que incluiu mulheres com câncer de mama invasivo e axila clinicamente negativa. Então vejo que é um estudo antigo, de 99 até 2004. O NSABP-B32, então, randomizou para cirurgia com esvaziamento axilar ou cirurgia com BLS. Olha só o que aconteceu na sobrevida. Exatamente igual nos dois grupos. E, interessantemente, aquele grupo que foi para esvaziamento, axilar acabou encontrando 10% de falso negativo. Ou seja, eu tenho a chance de, mesmo só fazendo o sentinela, em 10% das vezes, ter deixado doença. O estudo foi randomizado, a gente imagina que os dois braços sejam exatamente iguais. Aqui a gente tem todos os estudos mais importantes feitos na comparação de linfonodo sentinela ou dissecção axilar. Então, aquele que eu mostrei, o NSABP, é o maior deles, sem dúvida, e que tem o tempo de segmento de quase 8 anos, mas a gente tem todos esses. E quando a gente olha na recorrência axilar, nos dois braços, fazendo sentinela ou não fazendo, e também na sobrevida, a gente vê que eles são iguais. Ou seja, mesmo deixando 10% de doença nos braços controles, a gente, que foi o braço que não, na verdade, o braço investigacional, a gente deixou 10% de doença. E a gente não teve recorrência axilar e nem diferença na sobrevida. Óbvio que quando a gente faz a dissecção axilar, a gente tem muito mais linfedema, redução da qualidade de vida, muito mais dor, isso é clássico. Mas vejam que eu tenho aqui também um pouco fazendo sentinela. E será que a gente pode abordar menos a axila, então? Porque até então, nessa situação, a gente fazia o sentinela, se ele desse negativo, a gente não fazia mais nada. Mas será que a gente pode deixar de abordar a axila quando eu tenho o linfonodo sentinela positivo? E esse foi o estudo desenhado há bastante tempo, então ele foi publicado em 2011, teve uma atualização em 2017 pelo Armando Giuliani, que era um estudo que era o seguinte: pegava tumores iniciais, T1 ou T2, clinicamente N0, que iam para cirurgia conservadora e que tinham linfonodo sentinela positivo, e a gente randomizava para linfonodectomia ou não fazer mais nada. Todos os pacientes tinham que fazer tratamento sistêmico, quando indicado, e radioterapia.
E aí uma das críticas desse estudo é que eles não controlaram bem o braço que fez radioterapia. Então, há muito provavelmente uma intenção do radioterapeuta de quando não foi esvaziado a axila, de irradiar de irradiar um pouco mais a axila. Então, essa seria assim a principal problema desse estudo. E a ideia é determinar a sobrevida global em 10 anos entre os dois grupos. Vejam que aqui a recorrência local é exatamente igual e vejam que a sobrevida global, que foi o endpoint do estudo, é exatamente igual, ou seja, a gente não teve diferença nenhuma quando esvazia e quando não esvazia. Um outro grande estudo, e que foi publicado agora em 2024, foi apresentado em San Antonio ano passado, é o Senomac. Esse estudo ele controlou um pouco mais, então ele já sabia exatamente quem que irradiou, aonde que foi a radioterapia, e a ideia era a mesma coisa, incluir mulheres, mas aqui poderia ser cirurgia conservadora ou não, e o grupo que fez linfonodo sentinela e tinha até 2 linfonodos comprometidos, era randomizado para linfonodo sentinela isolado ou fazia o esvaziamento axilar. Vejam que a sobrevida é exatamente igual nos dois grupos de novo, não teve diferença nenhuma esvaziar ou não esvaziar. Quando a gente pega todos os estudos que compararam ou esvaziamento ou mesmo radioterapia, como no Amaros, a gente vê uma coisa muito interessante. E a taxa de doença residual naquele braço controle, então eu tenho 1 ou 2 linfonodos positivos. Vejam que no Senomac, em 34% das vezes eu tinha pelo menos mais um linfonodo comprometido ali, ou seja, pelo menos 3 linfonodos. No Acosog, 27%. Ou seja, de novo, eu estou deixando doença e mesmo assim isso não faz diferença na sobrevida das pacientes. E vejam que a recorrência nodal ela é bastante baixa no grupo que deixou a doença lá, que não fez esvaziamento. Então, a recorrência nodal não é uma preocupação para a gente nessa situação, porque o tratamento sistêmico ele costuma ser muito efetivo. Então, a doença residual é comum, ela varia de 10% se eu fizer um linfonodo sentinela upfront e até 44% se eu tiver linfonodo sentinela positivo, baseado naqueles estudos que eu mostrei. Quando a gente olha os 3 grandes estudos, a COSOG Z011, em que eu pego o grupo de dissecção axilar, eu vejo que 97 pacientes tinham linfonodos positivos adicionais. Agora, a chance de eu ter 4 ou mais linfonodos é cerca de 13%. No Amaros, a chance de eu ter 4 ou mais linfonodos positivos, e aqui eu estou colocando isso por conta, obviamente, da indicação do ABEMA adjuvante, é 8%, e no Senomac a gente tem 9%. Então a gente pode dizer que cerca de 10% das vezes eu vou ter 4 ou mais linfonodos positivos. O exame físico é uma porcaria. Então, se a gente botar o Cícero para examinar alguém, ele que examina bem, vai dizer que a axila é positiva e ele vai errar em quase 50% das vezes, é o que mostram os estudos. Agora, se a gente utiliza o ultrassom, por exemplo, a taxa de eu ter mais do que 3 linfonodos positivos quando eu tenho ultrassom normal é 5%. Então, a gente tem uma taxa muito pequena. E mais do que isso, se eu utilizar o ultrassom com PAF ou COR, vejam que a chance, se eu achar alguma coisa alterada e biopsiar, a chance de eu ter mais do que 3 linfonodos positivos é apenas 1%. E aí eu acho que está bem adequado a gente não correr esse risco. Esse assunto ele é tão importante que até algum tempinho atrás, aqui em 2022, a Elizabeth Mittendorf, a Terry King e a Sarah Tolani fizeram um editorial da JCO falando sobre o impacto do Responder, que é para olhar as assinaturas genômicas, no caso o Oncotype, e o Monarch-E no tratamento cirúrgico da axila. E qual que é a conclusão deles? Né? É que uma minoria de pacientes pode ser substatiada por não ter realizado o esvaziamento axilar, quando você lança a mão de ultrassom ou mesmo de biópsia, e que isso não significa que eles sejam subtratados, porque muitas vezes você tem outras situações que indicam o tratamento, e que o esvaziamento axilar pode ser considerado, mas não deve ser indicado de rotina. E aí, um dos estudos muito importantes
que nos levam a pensar sobre o papel do ultrassom é o estudo SOUND. É um estudo que incluiu 1.500 pacientes, elas eram clinicamente T1, N0, mas com ultrassom axilar normal, e elas foram randomizadas para quadrantectomia com radioterapia só da mama e linfonodo sentinela, se desse positivo podia ou não fazer esvaziamento axilar, ou apenas a cirurgia mamária com radioterapia da mama, um segmento médio de 5 anos. A gente vê intervalo livre de doença, a gente vê em sobrevida global exatamente igual, ou seja, a axila está deixando de ser importante, principalmente em tumores iniciais. A gente tem aqui alguns estudos que estão pesquisando a omissão de biópsia de linfonodo sentinela, e eu queria chamar a atenção para o Vênus, que é um estudo brasileiro, que o Juliano, lá de Campinas, está fazendo, e é um estudo que vai responder para a gente se eu posso trocar um ultrassom bem feito com Cora ou PAF por, pelo linfonodo sentinela. Obviamente, os tratamentos melhoraram bastante, e aí a gente vai comentar um pouquinho disso. Então, uma dissecção axilar, ela dá um excelente controle regional e dá uma informação adequada. Então, os oncologistas, eles ficam muito tranquilos em dizer, olha, tinha um linfonodo em 15, era um só mesmo, né? Mas a gente tem um monte de situação em que a gente vai ter problema, como linfedema. A gente já comentou um pouquinho sobre o Monarquia, a gente já falou. Eu queria chamar a atenção que você precisa ter alguns critérios, então você precisa ter mais do que 4 linfonodos, ou você ter pelo menos um linfonodo positivo com grau 3, ou um linfonodo positivo com mais do que 5 centímetros, ou ainda ter o KI67 acima de 20. É um estudo randomizado, duplo, aberto, a gente sabia quem estava tomando o abemaciclib, quem estava recebendo a terapia padrão, né, endócrina isolada. E eu queria chamar a atenção de vocês no seguinte, vejam que a maior parte dos pacientes estavam entre 2 e 5 centímetros, mas a gente tinha aqui 21% acima de 5, e a gente tinha um grupo pequeno de pacientes com tumores menores do que 2 centímetros. Além disso, eu queria chamar a atenção que a gente teve um número de linfonodo de estadio 3 bastante alto, e que a doença luminal, mesmo tendo 4 linfonodos positivos, vejam que só 30%, 37% delas foi para quimioterapia neoadjuvante. Então, eu entendo que a doença luminal ainda está muito na mão do cirurgião. A gente acaba fazendo cirurgia front em 60% das vezes, né? E aqui, até um grupo de pacientes que não fez quimioterapia, nem adjuvante, nem neoadjuvante. E vejam que o número de mais do que 4 linfonodos, que era a maioria dos pacientes, era 60%, mas a gente teve um número considerável de pacientes entre 1 e 3 linfonodos. Quando a gente vai olhar o benefício, vejam que quem recebeu aqui, a gente parou, né, o abemaciclib. E a gente tem aquele efeito carry-over, ou seja, a gente vai o tempo vai passando e as curvas elas vão se dividindo. Atualmente, a gente tem uma diferença em sobrevida livre de doença invasiva de 7,6%. É mais ou menos o ganho que o trastuzumab adjuvante dá. Então, a gente tem que entender que isso aqui é uma coisa importante mesmo para o tratamento das pacientes. Quando a gente olha em sobrevida livre de recorrência à distância, vejam que a gente tem muito mais recorrência naquele grupo que recebeu a terapia isolada, né? Então, a gente teve uma chance de 32% de reduzir metástase. Obviamente que a gente não quer só reduzir metástase, a gente quer ganhar sobrevida, mas para um paciente ter metástase, a gente já sabe, é um tratamento para o resto da vida. Quando a gente olha a sobrevida global, é sempre difícil nos tumores luminais, elas estão iguais nesse momento, mas vejam que eu tenho muito mais metástase. Provavelmente, em algum momento, eu vou ter ganho de sobrevida, ou não, porque muitas pacientes acabam usando depois um tratamento como o inibidor de ciclina na metástase e levando essa sobrevida mais para frente. Além disso, comentar rapidamente que em algumas situações, como tumores com mutação de BRCA de alto risco, e aqui a gente está falando do estudo Olimpiar,
a gente tem o benefício de se utilizar o Olaparib. E, de novo, um dos critérios é a gente ter mais do que 4 linfonodos positivos. Eu nem vou mostrar as curvas, mas eles estão adequados. Para os tumores triplo negativos é importante a utilização da capecitabina adjuvante, então é importante que a gente faça um bom estadiamento axilar pós-cirurgia, porque se tiver um linfonodo positivo, ela entra para receber, por exemplo, a capecitabina. E para as pacientes HER2 positivas, a gente tem o estudo Catherine, que é um estudo que randomizou TDM1 versus trastuzumab, e a gente sabe que se eu tenho doença residual, utilizar TDM1 aumenta o intervalo livre de doença e aumenta a sobrevida global, ou seja, é importante que a gente determine adequadamente a avaliação axilar após um tratamento neoadjuvante. E o que a gente espera do futuro, né? O futuro é a gente começar a olhar melhor para esses tumores baseado na resposta. Então, vejam esse estudo Eurobreast-01, que inclui pacientes clinicamente T1 a T3, clinicamente N0, e estamos incluindo aqui só os triplo negativos e os HER2, e fazendo a análise, se eu tenho ultrassonográfica e mamográfica e por ressonância resposta completa, eu vou fazer a cirurgia da mama sem linfonodo sentinela, e se eu tiver PCR, eu vou continuar não mexendo na axila. O endpoint primário desse estudo é uma avaliação em 3 anos, no intervalo livre de doença na axila, e a estimativa é que a gente tenha mais do que 98,5%. Então, a gente começou a utilizar o ultrassom, utilizar a ressonância para determinar se eu vou usar, ou vou fazer ou não um linfonodo sentinela. Então, hoje o status axilar ele faz um controle local da doença e dá informação ao tratamento. O que a gente imagina é que no futuro eu vou trocar o linfonodo sentinela ou mesmo qualquer avaliação axilar por uma avaliação ultrassonográfica. E aí, para a gente finalizar, é uma frase que eu costumo falar sempre para os meus residentes, para eles aproveitarem para operar a axila enquanto ainda é necessário. Então, sem dúvida, a gente vai deixar de operar a axila num futuro muito breve, porque a gente vai conseguir determinar se a gente consegue, se a gente precisa ou não da informação para dar tanto para o radioterapeuta quanto também para o oncologista, apenas com os métodos de imagem ou eventualmente uma biópsia. Era isso, gente. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Perfeito, André. Parabéns pela apresentação, pela elaboração desses dados nesse assunto tão interessante que às vezes gera tanta dúvida, né? Mas realmente ele veio para tirar essas dúvidas do mastologista, principalmente em relação àquilo, naquelas pacientes que a gente ainda fazia mastectomia, não sempre, né? Tinha aquela questão dos estudos anteriores e do extravasamento extracapsular. Uma coisa que me preocupa um pouco, mas acho que logo nós vamos identificar quem são essas pacientes que talvez vão precisar, né, fazer esse esvaziamento axilar. A gente tem dados do uso do Abemo e do Olaparib. E acho também que a axila agora, ela vai vir mais para trazer mais informação, né, do tratamento do oncoclínico e do radioterapeuta do que realmente o tratamento cirúrgico dela. Eu vou abrir para as perguntas. Não sei se Gisela, você quer comentar antes? Obrigada, André. Excelente apresentação. E eu, né, acho que você conseguiu responder bem as perguntas, mas acho que vale a pena a discussão. Eu até queria aproveitar saber dos outros mastologistas e dos radioterapeutas que estão aqui nos participando. Então, realmente, em que momento que vocês acham que ainda vai ser necessário fazer a dissecção axilar, né? E se todos ficamos confortáveis, então, e entendemos que, diante de todos esses dados, que isso também não deve, talvez a qualidade de vida, e sabendo, claro, dos dados de segurança que você apresentou, isso não deve sobrepujar as indicações, possíveis indicações de tratamentos adjuvantes. Então, eu, como oncologista, a partir desse entendimento, fico tranquila em saber que vocês não esvaziaram a axila,
para eu poder usar as medicações que eu acho que precisam ser usadas, né? Eu acho que, assim, no resumo, eu acho que é isso e é muito importante que a gente sempre esteja realmente discutindo, porque até então sempre parecia assim para o oncologista que faltava alguma coisa, né? Parecia que a axila até algum tempo atrás ela também era preditiva e hoje a gente entende que é prognóstica e isso não deve guiar um tratamento mais invasivo e que tenha uma piora de qualidade de vida para a nossa paciente. Então, eu queria ainda ouvir quando que vocês ainda acham que vão precisar da dissecção axilar e se os radioterapeutas também ficam tranquilos com tudo isso. Olha, o que eu queria falar em relação a isso é o seguinte: é importante tanto o rádio quanto o onco e o cirurgião saberem que a gente não está conseguindo esterilizar a axila como a gente imaginava no passado, né? De dizer assim, olha, eu tô tratando a axila. Então, quem fala essa palavra tá errado. Quem trata a axila é o tratamento sistêmico, não é só um oncologista aqui. O radioterapeuta não consegue tratar a axila, o cirurgião não consegue tratar a axila. Eu penso que hoje a indicação de dissecção axilar, eu tenho doença mensurável, grande, palpável, essa é uma indicação, infelizmente, a gente ainda, pós uma quimioterapia, por exemplo, a gente não vai ter jeito. A gente ainda não tem resposta para aquelas pacientes que eu fiz quimioterapia e que eu fiz um sentinela, eu não abordei esse tema aqui porque eu achei que ia ser demais, mas se eu tiver linfonodo positivo pós uma quimioterapia, eu deveria, pelo livro, retirar pelo menos o nível 1, pelo menos 10 linfonodos, tá? Eu acho que isso, com o tempo, isso vai diminuir, né? Mas nessa situação ainda hoje, se eu fiz uma quimioterapia anel, fiz a congelação, deu positivo axila, teoricamente é esvaziamento axilar completo. Eu imagino que a maior parte dos colegas não queira fazer completo e faz nível 1, no máximo nível 2. Então, atualmente, Gisela, acho que é isso, né? Agora, pacientes que têm um ou dois linfonodos sentinelas positivos, que não fizeram quimioterapia, essas pacientes não precisam fazer isolamento axilar. Isso já vai te dar a resposta que você precisa, na grande maioria das vezes, do que se fazer depois, tanto para o radioterapeuta quanto para o oncologista, e fazer o esvaziamento axilar, você vai aumentar muito a toxicidade de risco de linfedema. E só tem um jeito de prevenir linfedema, é não esvaziar. Não tem nenhum outro jeito da gente prevenir ou tratar o linfedema. E eu acho que isso é importante a gente falar. Ótimo. Não sei se a Karina concorda, né, Karina? A gente que vê na prática isso, né, André? Uma questão, acho que talvez um pouco limitante do estudo, em relação até isso, jogando em oncologistas clínicos, né? Como 90% das pacientes eram pacientes luminais, e a gente sabe que a recidiva dessas pacientes, né, vem aí depois dos 5 anos, a grande maioria, e ele é um estudo ainda de follow-up aí de 48 meses, né, André? Então, acho que ainda a gente tem, bom, acho que muda para nós, nossa conduta, nos dá muita segurança em relação ao esvaziamento axilar, né, não fazer axilar nessas pacientes incluídas no estudo, mas ainda temos que aguardar um pouquinho para a sobrevida Sim, global você e está do comentando isso, está comentando do Senomac, é isso mesmo, né? do Sinomac, exato. Aham. Ele, ele, ele tem pouco tempo, né, de acompanhamento, então realmente a maior parte dos pacientes é luminal e é luminal mesmo que vai para a cirurgia do É front, então nítido. acho que tá dentro do que a gente esperava. Mas realmente, olha, se a gente olhar todos os outros estudos, então, mesmo a COSOG, que foi um estudo não tão bem desenhado, depois de 10 anos ele mostrou a mesma coisa, né? Então, acho que é pouco Não chega. provável É. que isso mude, mas realmente a gente precisa aguardar um pouco mais. Eu E vou. Pode só falar, Gisela. eu ia perguntar, eu acho que esse é um dos gargalos do estudo, né? Que, enfim, a gente precisa de mais tempo, mas acho que também a chance disso mudar é pequena, tendo como base o ACOSOG e o AMAROS.
Mas e em relação aos pacientes triplo negativos, que tinha uma porcentagem bem menor no estudo, vocês já se sentem confortáveis para também poupar o esvaziamento axilar nesse contexto, né? Desde que os pacientes tivessem 1 a 2 linfonodos sentinelas? Não me lembro se eram Olha, Gisela, 9%, mas era um número pequeno, né, de é, triplo é negativos. mais ou menos 9%, é isso mesmo. É porque 9% é realmente, se a gente for ver assim na nossa vida, né, o número de pacientes que vão para a cirurgia é fronte, né? A maior parte dos triplo negativos e dos HER2 acabam indo, né, para quimioterapia neo. É um número pequeno mesmo, né? Então, eu acho que a gente nunca vai ter a certeza absoluta, porque ninguém mais pega um tumor de 4 centímetros triplo negativo e opera, né? Então, nem dá para fazer esse estudo, né? Mas eu me Uhum. sinto, naquele tumor muito inicial, eu acho que é raro, mas que a gente pega ali um tumorzinho. Outro dia eu operei um caso que a paciente tinha um tumor triplo negativo de 0,8 que ela palpou que ele era superficial. Mas isso é assim, é quase ganhar na cena. E a gente começou, né, operando, porque ela queria operar e eu acho que tá tudo bem, né? Ninguém vai fazer uma quimioterapia num tumor tão inicialzinho assim. E aí eu acho que dá para a gente seguir sim a regra, né? Mesmo porque a chance de eu ter um linfonodo positivo numa situação como essa é baixa também, né? É baixa, é bem baixa. Sim. Boa noite. É, Primeiro, parabéns para a Gisá, para o André. Excelente aula, André. Nossa, você resumiu muito bem o linfonodo sentinela. Desculpe, eu não me apresentei. Cleverton, mastologista. E acho que concordo plenamente com a tua explanação. Acho que as nossas abordagens mais agressivas de axila vão ser cada vez mais selecionadas e estão com os dias contados. Acho que as cirurgias upfront, que normalmente a gente faz para os tumores luminais, a gente já tem, na realidade, o Sinomac é um refino do Acozog, assim, do ponto de vista de cirurgias conservadoras. Eu acho que ele trouxe mais informações para a gente ter o mesmo critério nas mastectomias. De 1 a 2 linfonodos não fazer esvaziamento, embora o Amaros, que fez radioterapia, já tinha um pequeno número, acho que 14% de pacientes Isso. mastectomizados. Então, acho que isso acho que nós não temos muita dúvida em relação a isso. O que me dói no coração ainda é ter que fazer um esvaziamento axilar depois de uma quimioterapia neoadjuvante, que daí você pega o anátomo, né, e vê lá um linfonodo de 15, um linfonodo de 16, um linfonodo de 12 ainda. Eu acho que o Alliance vai responder essa pergunta para nós, mas como você bem colocou ainda, se a gente for seguir a regra para macrometástase principalmente, eu acho que a gente tem que ainda fazer o esvaziamento, embora pese um pouco no coração. Concordo com a Gisac, eu acho que, assim, na minha opinião, é um retrocesso a gente pensar em esvaziamento axilar para fazer algum tipo de indicação para o Monarch ou para o Olympia. Eu acho que talvez em situações muito selecionadas, mas acho que a gente não deveria retroceder em algo que é tão danoso para os pacientes, né? A que pese, talvez a gente tenha um subdiagnóstico num número muito pequeno de mulheres, assim. Eu acho que se a gente ponderar as vantagens e desvantagens, um esvaziamento não tem volta. E assim, só complementando um pouco, eu acho que a prevenção e aí conversando um pouco com os radioterapeutas, a prevenção do linfedema, ela é um não esvaziamento axilar e eventualmente uma não radioterapia de axila, que a gente não pode esquecer que a radioterapia de axila também causa linfedema, só que numa taxa menor do que o do esvaziamento. Então, do ponto de vista de objetivo como mastologista, eu gostaria que no futuro a gente não esvaziasse, talvez em muitos casos não fizesse linfonodo sentinela e não irradiasse também, né? Porque eu não imagino que a radioterapia vá fazer um trabalho que a cirurgia a terapia adjuvante, a terapia sistêmica não possa solucionar. Então, mais ou menos mais ou menos acho que assim é o que o nosso grupo pensa aqui, e eu acho muito, muito interessante que no futuro próximo a gente esteja cada vez abordando menos axila. Obrigado. Não, legal, Cleverton, é bem isso mesmo, né? Eu acho que você colocou assim no ponto certo em relação à rádio, né? Eu acho que é isso mesmo. E tentar utilizar os métodos diagnósticos, que eu sei que você gosta bastante,
para Uhum. identificar quais pacientes a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo na axila e quais não tem. Eu acho que hoje, por exemplo, eu lembro quando eu estava na residência, se não tirasse 40 linfonodos, era a axila mal esvaziada. Então, isso, assim, eu espero não ver mais isso nunca mais. Se a gente puder, mesmo que a gente tenha que fazer um esvaziamento axilar, a gente tirar ali 10 linfonodos, a gente tem informação prognóstica, a gente tem um controle local e a gente evita uma situação de linfedema, né? Então, acho que é isso também. Quando esvaziar, esvaziar menos do que a gente fazia no passado, e não ser tão corajoso, eu vou chegar no nível 3, eu vou tirar mais, né? Porque isso não muda em nada, né? E a radioterapia, eu estou de acordo com você. Com certeza. Karina, acho que a Paula está a mão Oi, Paula, levantada, depois da ela Baby também. pediu para você esclarecer. Paula, pode falar. Oi, boa noite. Obrigada, Gisá, André, pela aula. O André só me vê de vez em quando em congresso e em corrida, né, André? Mas a gente faz aula também. Isso aí. Só para parabéns, obrigada por todas essas coisas que vocês prepararam. Mas para colocar do ponto de vista da radioterapia, o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que a gente tem evoluído, tem acompanhado essas mudanças, porque no passado, da mesma forma que a gente entrava na radioterapia pensando que você teria que ter tantos linfonodos dissecados, tantos comprometidos para indicar tratamento e tudo mais, a gente tem evoluído com o objetivo de acompanhar todas essas mudanças, porque não justificaria você hoje fazer um tratamento conservador, menos invasivo, e a gente da radioterapia se tornar mais agressivo, né? Você veja que nesses últimos meses, quer dizer, de dezembro para cá, quando foi apresentado o B51, a gente passou de uma situação totalmente diferente, onde você indicava a radioterapia baseada no estadiamento clínico inicial, e hoje você já está pensando lá na frente, quer dizer, da paciente que teve resposta patológica completa. Então, eu acho que vai de encontro ao desejo de todo mundo, descalonar, e acho e acredito que a radioterapia também tem que seguir esse processo, né? Já que a gente está fazendo isso com a cirurgia, a gente pode melhorar com a droga, como o André mesmo falou, talvez a droga vá ser o responsável pelo controle linfonodal muito mais do que o nosso tratamento local, né? Cirúrgico ou radioterápico. Então, eu acho que a gente tem procurado acompanhar e cada vez mais a gente está tendendo a reduzir essa morbidade que a gente sabe que a radioterapia traz, né? Mesmo com o linfonodo sentinela, você fazer radioterapia, você também tem risco de linfedema. Acredito que daqui para frente a gente vai entrar cada vez mais. Eu tenho indicado o B51, apesar de que é uma situação que não é tão ainda clara para muita gente, mas eu particularmente tenho feito, mas para pacientes que tiveram RCB zero, porque o estudo 80% era pacientes com RCB zero, então eu não estou arriscando ainda nas pacientes que tenham tido RCB 1 ou 2, que eu acho que isso dá mais segurança para a gente também. Não, eu tô de acordo com você com o B51, viu? A gente precisa de mais dados, mas assim, a biologia tumoral já está nos mostrando, se ela teve uma resposta completa, o prognóstico dela é muito bom, né? E aí eu acho que, assim, inicialmente começar com essas que tiveram RCB zero é um bom caminho, né? Porque o que a gente não quer também é todo mundo descalonar e a paciente recidivar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ter um meio termo, né, Gisá? Não dá para, eu não faço nada na axila, a outra não irradia, você não dá nada, e aí não deu, né? Então acho que a gente tem que pensar bem. Tanto é que eu Exato, tive uma exato. paciente que não é o comum, mas era um luminal de alto risco, acho que era até uma paciente minha com o Cleverton, e ela teve uma resposta patológica completa. E ela seria candidata ao Monarquia, lembrando que os critérios de inclusão são baseados na doença inicial, independente da Isso. resposta que a paciente tenha para aquela paciente que foi para a neoadjuvância. E eu levei essa questão, né? A paciente era de alto risco, teve resposta patológica completa, que é raro nesse cenário, e ela seria ainda candidata a receber. E aí eu fiz um estudo de literatura, discuti com o Evandro Zambuja também, e num número pequeno, não lembro se era 4, 5% do estudo, tinham pacientes que tinham resposta patológica completa. Então, eu acabei indicando, mas a paciente não quis. É uma paciente que muito avessa à medicação, mas então, lembrando que o que também vale, claro que a gente fica muito feliz com resposta patológica completa, ou RCB zero,
mas os critérios de risco iniciais vão sempre permanecer, né? Sempre vai ser uma paciente com maior risco de recidiva, apesar de ter PCR, que é excelente, né, prognóstico. Então, a gente também não pode, como o André falou agora, aliviar tanto, porque senão depois o preço pode ser alto, né? Exato, Gisa. Cícero, André, Gisá, parabéns. Excelente reunião hoje, a apresentação foi muito clara. Eu estava me... Bom, supertratar e subtratar é ruim, a gente sempre soube disso, né? Eu estava me lembrando de algumas discussões aqui que a gente tem na nossa reunião, de que não se trata a axila, e nós ficamos sempre nesse debate, a axila não é para ser tratada, é uma fonte de informação e de prognóstico, né? Eu concordo com isso que foi colocado, mas eu estava me lembrando de uma situação aqui, a Gisá fez a provocação, qual que é a visão do mastologista, e eu acho que nós estamos chegando em um outro ponto de grande mudança. Eu me lembro quando eu fiz o meu mestrado em linfonodo sentinela e apresentei uma vez no Congresso Brasileiro de Mastologia que nós deveríamos mudar a pergunta, né? A pergunta inicial era quando fazer a biópsia do linfonodo sentinela, e nós deveríamos mudar para quando não fazer a biópsia do linfonodo sentinela, né? Eu acho que essa que é a grande questão agora, né? Que mudou para quando não fazer a biópsia do linfonodo sentinela lá atrás, e agora nós vamos voltar à pergunta inicial. Quando fazer a biópsia do linfonodo sentinela? Porque, de fato, a axila ela está se tornando, aos poucos, algo que vai ficar restrito a alguns poucos pacientes. Eu acho que é isso, esse é o caminho que a cirurgia axilar está tomando. Então, André, provocar os residentes para eles fazerem as cirurgias axilares enquanto pode é totalmente correto. E a grande pergunta é exatamente essa: quando nós vamos precisar, de fato, fazer a biópsia do linfonodo sentinela? Quando essa informação vai, de fato, fazer diferença para o prognóstico do paciente e para o tratamento que o oncologista clínico vai estar oferecendo em relação à adjuvância ou neoadjuvância. E eu acho que cada vez mais a gente tem que estar trabalhando com os métodos de imagem em situações semimíticas e entrar na axila, mesmo para linfonodo sentinela, que a gente sabe que tem morbidade, não é tão pouco assim como nós pensávamos no começo, para, de fato, estar oferecendo o melhor para cada caso especificamente. O Cícero é um sábio sempre, né? Então é isso. Quando que a gente tem que indicar o linfonodo sentinela? É isso, não? Gostei é exatamente isso que eu penso, né? Porque em algum momento a gente não vai precisar mais nem indicar, né? Então, no teu mestrado, você queria dizer que, assim, olha, nesse momento, em alguns casos, a gente ainda tem que fazer o esvaziamento. Agora a gente vai falar assim, ó, agora, em alguns casos, a gente vai ter que fazer sentinela, né? Basicamente é isso. Muito interessante, eu estou de acordo mesmo. E tratar a axila, assim, cara, é difícil de alguém me convencer que a gente está tratando, porque os estudos, veja, aquele estudo que eu mostrei do Veronese, é um estudo que já mostrava, e do Fischer, que não tem diferença, né? Você não precisa. Eu não sei o que aconteceu que a gente voltou a fazer. Acho que o Sentinela fez com que, como a morbidade é menor do que um esvaziamento, que a gente perpetuasse isso durante muito tempo, né? Então, acho que foi esse o caminho. André, deixa eu aproveitar aqui e puxar a sardinha um pouquinho para o lado da oncologia clínica e queria saber como é que foi tua percepção como um dos principais centros recrutadores para o estudo do Monarquie, né? E ainda mais, acho que numa população de SUS, que muitas vezes é uma paciente de mais alto risco. O que que você viu e qual que é a tua percepção, que eu acho que é muito interessante esse dado que você mostrou, de que mesmo depois, as pacientes, então, lembrando, usavam 2 anos do Verzenhos, mas depois, ainda agora, depois de 5 anos, a gente continua vendo um aumento da diferença das curvas, né? Assim, eu acho que é legal falar primeiro que o nosso centro lá incluiu, assim, lógico que nos dois lados, né, 69 pacientes. Então, a gente incluiu quase 70 pacientes, 35 provavelmente em cada lado, é mais ou menos isso, né? Então, a gente teve uma grande experiência. Uma segunda coisa que é interessante dizer é que no nosso centro, todas as pacientes que entraram, a gente fez tomografia
tórax, abdômen, pelvis, cintilografia óssea no screening, se elas não tinham esse exame nos últimos 3 meses, tá? Então a gente optou por rastrear, porque uma das questões que foi colocada no estudo, será que eu estou tratando doença metastática que eu não vi, né? Isso poderia sim, e deve ter acontecido, sem dúvida, mas a gente fez imagem, todo mundo, então o centro teve essa liberdade. Uma outra coisa interessante é que, assim, hoje, se a gente olhar, eu tenho todas as minhas pacientes já acabaram o tratamento, elas estão em follow-up, e a gente vê claramente, quem não tomou a BEMA, foi um N grande, né, quase 35 para cada lado, a chance dela recidivar é muito grande, porque a maior parte dos meus pacientes eram doença com mais de 4 linfonodos. Esse paciente está no SUS, né? Aquela que demora, luminal. Então, assim, realmente uma coisa muito interessante. E elas, assim, elas estão indo muito bem, essas que tomaram o ABEMA, né? Então, acho que isso é importante dizer que na prática clínica é o que a gente viu no estudo, né? Ao longo do tempo, você vai tendo menos recidiva mesmo. Então, acho que vale a pena a gente dizer, olha, gente, é verdade o estudo, não é mentira, né? Na prática clínica é isso que acontece mesmo. Ótimo, que legal saber da tua experiência, ainda mais eu só trato convênio, né? Tô vendo algumas pacientes ainda estão na fase do ABEMA, tem sido muito difícil para nós a liberação, não sei como é que está sendo a experiência dos outros oncologistas, mas 95% tem que judicializar, e essa é uma briga que eu incentivo naquelas pacientes que eu acho que realmente valem a pena, porque eu acho que de fato, é uma medicação que pode mudar o desfecho da paciente, né? Como você falou lá, menor número de metástases, menor chance de recidiva e, né, grande chance dela ficar curada. Então, Não, sem dúvida. Aí em São Paulo também a gente tem muita dificuldade, a maior parte é judicializado, aqueles planos mais tops, eles não perguntam nada e liberam, mas é isso mesmo. Não está no rol da ANS, né? exatamente. Bom, nosso tempo está bem curtinho, eu tenho mais 2 perguntas. André Iris, pode fazer a primeira e depois a doutora. Oi, vou fazer rapidinho então. Tudo bem, André? Parabéns, então, você, para Gisá, excelente apresentação, excelente discussão. Eu queria te perguntar 2 coisas, André. 2 casinhos que a gente discutiu por coincidência no HC essa semana. Numa paciente de QT-NEL, que a gente tinha uma axila positiva, tumor luminal, congelação e parafina negativa, 2 sentinelas, um marcado com carvão e azul, ou seja, era o sentinela positivo inicial. Foi feito uma imuno e encontrado uma micrometástase. Como que você lidaria Olha, nessa situação? assim, no livro, esvaziamento, né? Mas eu não vejo nessa situação nenhum benefício, de verdade. Então, eu discutiria o caso, tem que combinar com todo mundo, eu combinaria com a radioterapia e eu faria radioterapia nessa axila e não levaria essa pessoa para esvaziamento axilar, porque eu acho que assim, um benefício é muito pequeno. A gente já tem que as células tumorais isoladas, né? Com o estudo publicado agora no final do ano, na verdade ele não está publicado, mas ele foi apresentado em San Antônio. A gente tem pouco benefício, um estudo retrospectivo, mas bem grande. Para micrometástase a gente não tem isso ainda, mas eu acho que é o caminho, tá? Então, assim, eu não levaria para cirurgia e discutiria uma eventual radioterapia. Não sei o que vocês fizeram, eu estou curioso. Então, exatamente, essa foi a discussão, né? Porque aquela situação que a gente tem toda a certeza de que vai trazer mínimo benefício para ela, né? Mas do ponto de vista científico, a gente ainda não tem segurança. Então, a ideia para ela é justamente isso, a gente conversar e se a paciente estiver de acordo com, vamos dizer, com o contexto, poupá-la do esvaziamento, né? Mas é uma situação que, se fosse uma célula tumoral isolada, vamos dizer, a gente ficaria confortável depois dessa última apresentação, mas com a micrometástase a gente fica com receio. E a outra questão, André, sim, também tivemos essa discussão, 2 sentinelas, geralmente quando a gente faz uma cirurgia, um sentinela inicial, né, T1, T2, a gente tem um positivo, né, difícil a gente ter 2. Quando a gente tem 2,
se você encontra 2 na congelação, você fica tentado a buscar mais algum linfonodo ali para o patologista te avaliar, ou você fica satisfeito com os 2? Eu vou te confessar que eu não congelo axila em quem tem critério para Z011 ou Senomac, tá? Não tenho congelado. Então, eu nem passo por esse estresse, eu fico sabendo depois, tá? Que é já para não Porque ter esse estresse na hora, né? isso. Quando eu faço quadrante, eu peço para olhar a margem e falo: põe o sentinela dentro do formol. Não quero nem saber do sentinela. Mas pensando que se eventualmente a gente fizer uma avaliação, eu acho que a gente, eu acho não, eu tenho certeza que a gente fica tentado a tirar mais, tá? Porque você fala, mas eu tô com a axila aberta, eu sei dessa informação, como é que eu vou lidar com isso? Então, eu acho que esse é o melhor jeito de você tirar um pouco mais, é você pedir para congelar. Eu não tenho congelado, então eu passo esse estresse depois de decidir e eu falo, às vezes 011, às vezes 011, Senomac, beleza, segue o jogo. Mas se eu congelasse, eu acho que acabaria acontecendo isso, tirar um pouquinho mais. Justo, te pergunto que a gente teve uma paciente bem assim, né? Foram 2 positivos e eu puxei um terceiro e o terceiro foi positivo também. Então, a gente acabou isso mudando, né? Conduta e Sim, faz faz parte. parte. Mas tá Lembra bom. que até 44% das vezes você vai ter mais lá, né? Então, você já Exato. sabe. Exato. Você já sabe. Então, E agora, obrigada. nossa última perguntinha. Olá, boa noite. Primeiro, eu quero parabenizar a André, que excelente aula. Parabéns para a Gisá por trazer esse tema. E falar, André, que prazer que assisti uma aula de axila agora, né? Porque eu lembro de como que é importante a evolução dos estudos, a evolução da medicina em geral, porque eu lembro que há 2 anos atrás, quando você falava em axila, a palavra era não olhem a axila com exames de imagem, que a palpação é que vai definir, né? Então, na verdade, o que eu sempre brigava é que não é a informação que estava errada, é o que você fazia com a informação que não estava certa na ocasião, né? E agora eu acho que para o futuro, assim, o ultrassom está com o papel que ele realmente precisava, porque ele mostra muito melhor que o exame clínico. Mas agora, para o futuro, eu acho que a gente tem que melhorar ainda mais, né? Porque o ultrassom tem condições de dizer carga tumoral. Quando que você tem espessamento, quando você tem sinal de infiltração grande, difuso, número de linfonodos, e aí basear nisso a evolução do tratamento. E quando chegar a inteligência artificial, então, que você consegue, além do critério morfológico, outros critérios, acho que vai ter um papel importantíssimo, né? O que que você acha disso, André? Então, eu estou super de acordo, tá? Eu sempre fui um defensor do ultrassom. E o que eu mais gosto, e até você vê que as pessoas vão mudando de ideia. Então, o Milen, por exemplo, eu sempre em congresso eu brigava com ele sobre o ultrassom. Agora ele já aceitou, porque a informação ela vem e acabou. Você tem que saber o que fazer com ela. Eu acho que ainda só o ultrassom, como você falou, a gente acaba errando muito ainda, né? Eu costumo brincar o seguinte: eu faço ultrassom também, lá no Pérola eu faço biópsia, e aí eu digo assim: quando você vê uma lesão que você sabe que é câncer, o teu linfonodo, você olha com ele, você quer achar alguma coisa. É natural, gente, isso. Então, acho que o que você falou de inteligência artificial é uma coisa que vai nos ajudar bastante a tentar, porque a gente tem critérios muito objetivos para lesão suspeita na mama, mas não é tão objetivo na axila, né? Então, a gente erra um pouco mais e a gente fica sugestionado. Então, acho que esse é um ponto que você tocou que eu acho fundamental, a gente usar a tecnologia. Talvez um ultrassom que você coloque a imagem e a inteligência artificial te diga se aquilo é suspeito ou não para a axila, isso pode nos ajudar muito, né? Ou mesmo utilizar outros métodos, como ultrassom automatizado, que você consegue fazer uma imagem melhor, ultrassom 3D para olhar o linfonodo como um todo e passar um software para olhar nessa situação. Mas é isso, não tem jeito, não dá para escapar mais do ultrassom, né? Acho que tem que aceitar. Cícero, você quer falar mais alguma coisa? Eu? Que estava fechada a tua câmera, Não, algum comentário. não, foi só para Vocês estão mostrar juntos? minha feiura. Vocês- Nós estamos vocês- separados porque a Nini está com Covid. Ela está num canto, eu estou no outro Meu canto da Deus. casa.
Puxa vida, melhoras aí, coitada. Que bom. Mas eu te agradecer, André, agradecer você, Gisá, por ter convidado o André, escolhido esse tema excelente discussão hoje, e agradecer a tua disponibilidade de estar aqui hoje, né, André, presente com a gente hoje à noite. Obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, André. Foi um prazer e obrigada ao grupo pela oportunidade. E a Obrigado aí, Lili. pessoal. Grande abraço a todos aí. Nos vemos pessoalmente em algum congresso por aí. Melhoras, viu, Linei? Melhoras, Linei. Obrigada. Passa logo. Assim mesmo. Obrigada, um Valeu, abraço gente. a todos. Parabéns. Tchau, boa Excelente noite. reunião hoje. Abraço. Parabéns, parabéns. Obrigado, gente. Abraço. Até.